Eu gosto dos aliens e irei defendê-los. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, quarto filme da franquia dirigido pelo Steven Spielberg. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. E chegamos ao patinho feio, a ameaça fantasma da saga Indiana Jones, o temível quarto filme lançado 19 anos depois de A Última Cruzada, que colocaria o Indiana Jones do Harrison Ford para desvendar um mistério envolvendo aliens. Mas antes de falar sobre o filme em si, vamos voltar até o desenvolvimento dele, porque esse daqui tem muita coisa. Bom, para início de conversa, o Steven Spielberg não tinha nenhum interesse em Indiana Jones 4 depois que ele lança A Última Cruzada em 1989, estabelecendo aquele plano do pôr do sol como o desfecho ideal da saga do Harrison Ford. O que acontece depois da Última Cruzada é essa série de TV das aventuras do jovem Indiana Jones, que é exibida na ABC em 1992. Essa série tem envolvimento do George Lucas, ele é produtor, ele supervisiona algumas histórias e chegou até a ter uma cameo do Harrison Ford reprisando o papel do Indy em um dos episódios. É durante o desenvolvimento da série, vendo possíveis histórias, possíveis artefatos, que o George Lucas acaba ficando bem interessado nessa história de caveiras de cristal e a possível conexão alienígena que elas poderiam ter. Depois de tentar enfiar essa história em algum episódio da série, que viria a ser cancelada um ano depois, ele resolve tentar levar essa ideia para o cinema, abordando Harrison Ford e o Steven Spielberg e dando a ideia de um filme de Indiana Jones com aliens, e ambos rejeitam, o Harrison Ford dá risada disso, mas o Ford diz que se o Spielberg fosse dirigir Indiana Jones 4, ele faria, independente da história. E o Lucas tem uma boa defesa, porque ele diz que se os primeiros Indiana Jones eram inspirados nos matinês e nos serials dos anos 30, o quarto Indiana Jones poderia ser ambientado na década de 50, com a Guerra Fria de pano de fundo e uma inspiração nos filmes de ficção científica B que eram muito populares nos anos 50, que tinha essa questão de alienígena, de disco voador, do medo da guerra nuclear e também de insetos gigantes. E o George Lucas está certo nesse ponto. E depois de muita boataria, de informação falsa e rumores espalhados nos primeiros anos da internet, o George Lucas tenta discutir algumas ideias com o roteirista Jeb Stuart, que tinha escrito o primeiro Duro de Matar e O Fugitivo. O título provisório desse roteiro, inclusive, era Indiana Jones and the Saucer Man from Mars, e os Homens dos Discos Voadores de Marte, o que é um título essencialmente muito mirado naquele sci-fi B que o George Lucas estava falando. Nesse roteiro já tinha vários dos elementos que o George Lucas queria explorar, como a ambientação de Guerra Fria, a presença de aliens e até formigas gigantes. O Jeffrey Bowen, da Última Cruzada, faz uma revisão nesse roteiro do Stuart. Mas então o desenvolvimento acaba sendo interrompido e o Ford, Spielberg e o George Lucas resolvem que eles só fariam um novo Indiana Jones se os três encontrassem um roteiro que todos gostassem, né? Tipo, ó, é como se fosse um juramento que os três fazem, né? E o George Lucas parte aí pra cuidar agora da trilogia Prelúdio de Star Wars. No início dos anos 2000, a nostalgia volta a bater e o grupo, mais uma vez, começa a discutir a possibilidade de um Indiana Jones 4. O George Lucas tem conversas com o Tom Stoppard, que fez revisões na Última Cruzada, e até com o M. Night Shyamalan, que chegou a comentar anos depois, algumas vezes, que ele tinha, sim, uma ideia muito sombria e muito dark para o Indiana Jones 4, mas ele preferiu se dedicar ao roteiro de Corpo Fechado, que sairia em 2000. O George Lucas então contrata o Frank Darabont, que tinha trabalhado em episódios do Jovem Indiana Jones, além de ter colaborado com Steven Spielberg no roteiro do Resgate do Soldado Ryan e do Minority Report. E naquela época, obviamente, né, o Frank Darabont já estava mega estabelecido depois do grande sucesso de Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre, os dois filmes de cadeia baseados em Stephen King. E por um ano, o Darabont trabalharia nesse roteiro que ele chama de Indiana Jones e a Cidade dos Deuses, que já estabeleceria vários elementos de história que apareceriam no filme final. O Darabont escreve 3 versões diferentes do filme e o Steven Spielberg gosta bastante, mas por algum motivo o George Lucas fica completamente revoltado, ele não gosta e ele demite o Frank Darabont. O Darabont comentou várias vezes depois, ao longo dos anos, que ele ficou muito chateado com essa experiência, que o George Lucas era o cara mais teimoso que ele já tinha conhecido e que basicamente tudo que a gente vê no Reino da Caveira de Cristal, desde
a invasão da Área 51, a expedição no Peru, até a geladeira no meio da bomba atômica, vem das ideias dele e o Darabont não tem crédito algum nesse filme de roteiro. Alguma confusão com o WGA aconteceu e o Darabont ficou completamente esquecido desse projeto. O Lucas faz uma revisão ele mesmo no roteiro e depois ele chama o Jeff Nathanson, que tinha trabalhado com Spielberg no Prenda-me Se For Capaz e no Terminal. O Nathanson elabora esse roteiro chamado Indiana Jones e as Formigas Atômicas, mas ele também acaba deixando o projeto depois de bater muita cabeça com o George Lucas. O último roteirista que entra no projeto vem a convite do Steven Spielberg e é o David Koepp, que tinha escrito para ele os 2 primeiros filmes do Jurassic Park e o remake do Guerra dos Mundos que tinha saído recentemente. O Koepp trabalha em cima dessas versões do Darabont e do Nathanson e basicamente dá a forma final que a gente veria no 4º filme, inclusive dando aí o título de Indiana Jones e o Destruidor dos Mundos, numa referência ao Oppenheimer. Mas depois eles mudariam para O Reino da Caveira de Cristal. Com um orçamento enorme de 165 milhões de dólares, as filmagens foram bem tranquilas, sem imprevistos, se desenrolando entre junho e outubro de 2007. E o resultado, que eu sei que a maioria das pessoas não gosta, pra mim é um filme que, apesar de não ter a grandeza dos 3 primeiros, ainda é bem divertido, ainda mais dentro dessa proposta do sci-fi B. A história do filme é ambientada em 1957, durante a Guerra Fria com a União Soviética. Já em idade avançada, o arqueólogo Indiana Jones, vivido por Harrison Ford, é forçado a embarcar em uma expedição para desvendar o mistério de uma enigmática caveira de cristal, que além de ser um objeto de grande interesse para os russos, tem raízes alienígenas. Vale a pena a gente mencionar também que hoje isso já é muito comum, essa questão do legacy quo, você fazer uma continuação tardia de uma figura icônica dos anos 80, 90 ou 70 e que tinha sido para mim bem demarcada 2 anos antes, quando Stallone fez o Rocky Balboa, né, o 6º filme da franquia Rocky, e agora seria a vez de ver um Harrison Ford mais velho, um pouco mais frágil, mas ainda muito potente, muito capaz, voltando ao chapéu e o chicote do Indiana Jones. E eu confesso que eu tenho um carinho especial por esse filme, porque eu vi ele no cinema, eu era criança, eu lembro de fazer uma maratona muito legal dos 3 filmes antes de assistir, mas obviamente isso não exclui os problemas que eu tenho com esse filme. Mas antes de falar sobre os problemas dele, eu preciso destacar os positivos. De novo, eu acho que o George Lucas é muito inteligente em usar o cinema dos anos 50 de ficção científica como referência, porque tá alinhado com a proposta de criação do Indiana Jones, ainda mais colocando agora esse medo da guerra nuclear, essa presença extraterrestre, tudo se desenrola de uma forma bem interessante no, vou chamar, roteiro do Koepp, né? A gente sabe que não é só do David Koepp, mas como ele é roteirista final, eu acho que ele monta uma história que tem uma ação de ponto A até o ponto B, uma investigação por elementos do passado e também de arqueologia, né? Eu gosto de ver o Indiana Jones procurando pistas, encontrando artefatos e indo até lugares perigosos. Eu acho que todo o primeiro ato do Reino da Caveira de Cristal, focando em Indiana Jones e o Mutt Williams, que é vivido pelo Shia LaBeouf, é muito legal. Eu gosto do lore e da mitologia que eles fazem em relação aos conquistadores do século XV e a relação com essa caveira de cristal, que, né, já é um objeto interessante por si só, mas quando você me fala que ele é de origem alienígena, eu pessoalmente adoro isso. E caramba, eu gosto tanto do design dessa caveira, do ícone dela, de tudo que ela representa. É o meu MacGuffin preferido de todos os Indiana Jones, eu sei, podem me xingar, podem jogar as pedras, mas eu também gosto sobre como a presença dele diferencia o 4º filme dos 3 primeiros, porque na trilogia você tem sempre que encontrar o artefato e esse é meio que o final da história. No 4º filme você tem que encontrar a caveira, mas levá-la de volta, né? Encontrar o artefato é só metade da aventura. Eu acho que isso traz um gostinho diferente, né? Porque a fórmula do Indiana Jones é sempre a mesma e o Reino da Caveira de Cristal te traz esse elemento extra, né? Quase como se fosse uma jornada um pouco mais complexa. Que também culmina nesse segredo, a expedição desse templo, que por sinal é uma criação prática fenomenal do designer de produção Guy Hendrick Dias, que também trabalhou bastante com o Nolan em A Origem. Eu adoro aquela tomada muito engenhosa em que os personagens têm que tirar os blocos de areia e aquela engenhoca se desdobra para permitir a entrada de todos. É um filme com uma direção de arte muito caprichada. E ainda falando sobre design, né, eu aplaudo, eu gosto muito do fato de que a criatura extradimensional, como o George Lucas gosta de chamar, é basicamente um ETzão saindo dos anos 50, cabeçudo, de olho
olho preto, com aquele disco voador que é um prato, é literalmente um prato. Eu sei que isso causa problema com muita gente, mas eu adoro como eles abraçam sem medo essa decisão. E olha, não tem forma alguma de você superar a dinâmica de Indiana Jones com o pai dele, vivido pelo Sean Connery na Última Cruzada, mas eu gosto de como o Reino da Caveira de Cristal tenta propor algo diferente, porque agora o Indy é a figura mais sábia, mais velha, e você tem o Shia LaBeouf como o jovem mais ousado, mais aventureiro, e ele não é um aventureiro estilo Indiana Jones, né? Eu acho que pegar essa figura do motoqueiro, do Greasy, que lembra imediatamente o Marlon Brando no Selvagem da Motocicleta, é interessante e eu gosto da dinâmica que os dois têm, que logo se revela, obviamente, que o Shia LaBeouf é filho do Indiana Jones, mas poxa, eu não consigo ver tanto o Shia LaBeouf sendo aquele cara cool, descolado, o John Travolta no Grease, por exemplo. Eu acho que o Shia é carismático, ele estava num ótimo período da carreira, mas não sei, falta alguma coisa nessa dinâmica indie Mutt Williams. E definitivamente não ajuda nem um pouco o fato de que o Mutt Williams se torna o Tarzan no terceiro ato e se balança pelos cipós com macacos. Aquilo ali, sem sombra de dúvida, é a pior imagem da franquia Indiana Jones de todos os tempos. Isso nem eu posso defender. E novamente é muito legal ver o Harrison Ford carismático, aquela energia de sempre no papel do Indiana Jones. Parece que, apesar de ele ter envelhecido, não mudou nada, ele ainda é o mesmo. Ele ainda tem aquela manha, mas também com um pouquinho de melancolia acrescentada. E também é muito legal ver a Karen Allen voltando como a Marion Williams, linda como sempre, carismática, com aquela presença que faltou nas outras Indie Girls, por assim dizer, né? Mas eu diria que o grande destaque de elenco nesse filme aqui é a Cate Blanchett como a vilã Doutora Irina Spalko, que pra mim é também a melhor antagonista de qualquer filme do Indiana Jones. Simplesmente porque, assim, além de ser uma vilã durona, essencialmente má, meu, é a Cate Blanchett fazendo um sotaque carregado, tem aquele corte de cabelo que é muito icônico, além do fato de que ela luta a espada, esgrima e tenta fazer poderes de telepatia. É tipo assim, um pack completo de um vilão legal dos anos 50. Eu adoro a Cate Blanchett, eu gosto da presença dela e inclusive do fato como parece que ela e Indiana Jones meio que esquecem as diferenças quando eles estão juntos tentando pesquisar alguma pista, decifrar algum mapa, algum idioma. Eles literalmente esquecem que são inimigos nessas cenas, o que mostra o interesse mútuo dos dois na mitologia, na arqueologia. Eu considero aí uma personagem completa. E no sentido de direção, nas mãos de Steven Spielberg não tem como errar, né? E eu acho que a gente vê mais uma vez, como a gente viu na trilogia original, aqueles planos longos e detalhados com várias coisas acontecendo, movimentações de câmera bem caprichadas. Acho que desde o início, quando a gente vê a introdução do Indy, com aquela sombra projetada no carro e ele colocando o chapéu, aquilo é fenomenal, aquilo é instantaneamente icônico e também coloca o Indiana Jones numa posição diferente, né? A gente nunca viu o Indiana Jones sendo introduzido pelo porta-malas de um carro. Eu também gosto como ele sempre mantém o quadro bem dinâmico, com várias coisas acontecendo, não para atrapalhar, mas como, por exemplo, nessa cena em que o Indy e o Mutt estão conversando numa lanchonete, você tem uma série de gags e movimentações com o ambiente, com a cerveja, com ele penteando o cabelo, ao mesmo tempo que você tem um longo diálogo expositivo, e isso é tudo num plano só, sem cortes, mas não é um plano chato. Você tá tendo informação ali, mas múltiplas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, e isso funciona muito bem. O Spielberg é muito bom nesse tipo de gag visual. E apesar de ter muito CGI nesse filme, tem bastante computação gráfica, especialmente no final, no terceiro ato, nos animais digitais também, eu acho que ainda tem cenas de ação muito bem construídas, com elementos práticos, tanto naquela batalha dentro da Área 51 no começo do filme, naquela perseguição de motocicleta pela universidade e também na perseguição daqueles veículos bem curiosos durante a sequência da floresta. Mas agora, uma baixa que faz falta pra mim na Caveira de Cristal é o Douglas Slocumb. Ele já estava aposentado naquela época e a gente bem sabe que o Spielberg já estava há muito tempo trabalhando com o Janusz Kaminski, né, desde a Lista de Schindler, e ele faz o melhor que ele pode para replicar o estilo do Slocumb. Tem vários momentos que brincam muito bem com a iconografia do chapéu, aquele plano do carro que eu já comentei, mas também o Indiana Jones vendo uma bomba atômica, vendo um ET, vendo a Área 51, e ele também brinca com as sombras de uma forma bem interessante, como nessa sequência de interrogatório onde parece que a cabeça de Indiana Jones fica gigante graças à sombra, o que serve também para dar um sentido bem interessante para aquela cena que envolve que Indiana Jones expanda sua mente, né? Tem um conceito de fotografia muito legal
legal, mas eu pessoalmente não sou muito fã do tipo de luz que ele usa para externas diurnas. Parece que dá uma estourada no cabelo, tem um brilho muito forte em alguns momentos. Eu sei que isso é muito específico, pode ser meio chato para alguns, mas eu sempre tive uma questão com as luzes estouradas do Kaminski. Apesar de ser a assinatura dele, eu prefiro muito mais o Douglas Slocumb, que descansa em paz, né? Ele faleceu há alguns anos atrás. Eu pessoalmente sempre achei que Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal apanhou muito mais do que ele merecia. Sim, ele está bem abaixo dos três primeiros, aqueles três primeiros filmes são muito melhores, eles têm um ritmo e uma execução muito mais definidas, mas eu acho que Indiana Jones 4 ainda tem vários elementos legais, tem o Harrison Ford, tem a presença alienígena que muitos não gostam, mas que eu, sem vergonha alguma, abraço completamente. Para Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, eu dou uma nota 7. E no lado financeiro, obviamente, seria um grande sucesso de bilheteria graças à expectativa e o gap de 19 anos entre o terceiro filme. O Reino da Caveira de Cristal faz a sua estreia nos Estados Unidos em 22 de maio de 2008 com 100,137 milhões de dólares, arrecadando 317,101 milhões na bilheteria doméstica e 790,653 milhões no mundo inteiro. Foi um grande sucesso comercial, foi o segundo maior filme de 2008, depois do Cavaleiro das Trevas, mas que também serviria como final do Indiana Jones por pelo menos 15 anos, né? Agora a gente chega aí com Indiana Jones e a Relíquia do Destino do James Mangold e ficamos aí na expectativa de ser um final mais marcante pro arqueólogo do Harrison Ford. Mas enfim, pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês acham da Caveira de Cristal, se vocês também detestam ou se vocês têm algum amor por esse filme, e também compartilhem aí suas expectativas finais para a Relíquia do Destino que estreia na próxima semana. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.